Dia de decisão, vale vaga na fase quartas de final da Copa do Brasil e eu cheguei confiante. Só digo isso. Chega deixando o seu like, comenta, compartilha. Quanto vai ser o jogo hoje, hein? E claro, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, porque eu tenho certeza que hoje, com uma grande vitória, com uma classificação tranquila, com uma boa atuação em São Januário, Coutinho tá fora, 4 semanas, Payet tá dentro. Praxedes está indo embora para o Atlético Paranaense. O Head Scout Vitor Bastos foi embora para lá. Será que leva o Praxedes? Vamos falar sobre isso e muito mais aqui no nosso canal nesta terça-feira. Praxedes tem proposta do Atlético Paranaense. Ele pertence ao Red Bull Bragantino, que não tem interesse em reemprestá-lo, em fazer um novo empréstimo nessa temporada. Pessoas próximas ao Praxedes garantem que até agora não chegou nenhuma proposta oficial. Ele fez apenas 5 jogos no Campeonato Brasileiro, ou seja, ele pode normalmente se transferir para qualquer outro clube ainda. Para o Atlético Paranaense, já está indo o Head Scout Vitor Bastos. Ele que foi muito questionado, inclusive por mim, quando fiz um vídeo aqui falando sobre a capacitação profissional dele, do mundo corporativo que ele tinha vindo. Mas, enfim, sucesso para ele, boa sorte, mas não indicou grandes jogadores ao Vasco, não. A história mostra isso. Quem convive com o cara diz que é um grande profissional, que entende muito, mas na prática eu não vi esse resultado todo. Tem acertos? Tem, mas tem muitos erros. Talvez mais erros do que acertos. Enfim, boa sorte a ele lá no Atlético Paranaense. Quem sabe o Praxedes não vai reencontrá-lo por lá também. Bom, Coutinho para por 4 semanas, uma lesão muscular mais grave, de grau 2, notícia dada em primeira mão, né, pelo Atenção Vascaínos, e eu confirmei realmente essa informação, e é um desfalque gravíssimo, ou seja, o mês de agosto está todo fora. E aí isso me remete a um fato que eu comecei a conversar com alguns amigos médicos, preparadores físicos, fisioterapeutas. Eu sempre vou buscar informações com quem é da área. E ontem no vídeo, vocês, quem assistiu, quem não assistiu pode ir lá conferir, quem assistiu vai lembrar disso. Quando eu falei que quem está numa longa inatividade, ou, que era o caso do Coutinho, vindo de uma liga em que não tem um nível de exigência tão forte, que os treinamentos não são tão fortes, as partidas também não têm essa exigência tão alta, ter lesões faz parte do processo. O Vasco trouxe 4 reforços, eu ia dizer 3, 4, né? Alex Teixeira, que não jogava desde dezembro do ano passado, ou seja, estava 8 meses parado, já teve lesão muscular. Trouxe o Coutinho, que estava 1 ano no Catar, não jogando naquele alto nível, porque a Liga Catariana não é de alto nível. Estava 2 meses parado entre férias e treinamento sozinho. Lesão grave, 1 mês parado. O Souza jogou, mas demorou. Foi o último, inclusive, a ficar à disposição do Rafael Paiva. Será que não tem um risco? Jogou poucas partidas nesse primeiro semestre. Por enquanto, foram os reforços que vieram junto com o Emerson Rodrigues, que ainda não disse o que veio. Colombiano ainda não podemos dizer, pô, baita reforço. Ou seja, na nossa janela dos 4 reforços, 2 já estão com lesões musculares. E que, claro, que tem muito a ver com a inatividade ou com a pouca produtividade de treinos da liga em que ele estava. O Vasco pode se dar esse luxo? Precisamos trazer outros reforços. Cadê o zagueiro que o Vasco precisa? Cadê um atacante lá de campo, reserva para o Verratti? O tempo está passando. Vamos deixar isso mais para frente. Mas hoje começa a fase oitavas de final, jogos de volta. O Vasco não chega à fase quartas de final da Copa do Brasil há 9 anos. 2015 foi a última vez. Campeão apenas em 2011. É muito tempo. É uma competição que o Vasco tinha que se acostumar a ir às fases mais agudas, mais longas, beliscar fases mais à frente, ter mais títulos. Vai só ter 1 título, poderia ter tido 2, perdeu em 2006 para o Flamengo a final, mas é pouco. O Vasco tem que se acostumar de novo a jogar as grandes competições. E esse time do Vasco atual, dá para ele avançar hoje, não tem conversa, não tem negociação. Ah, mas o Atlético Goianiense vem com o seu novo antigo treinador, Humberto Louser, que assume o lugar do Wagner Mancini. Esquece. Tem que passar o carro em São Januário. Passa o trem-bala e aí vai para o sorteio. E a gente não sabe, pode acontecer no sorteio. Pode pegar um CRB, se o CRB eliminar o Atlético Mineiro, se o Goiás passar pelo São Paulo, times que são mais fracos e de outra divisão, por que não?
Fato é, torcedor, que hoje o Vasco tem por obrigação fazer uma grande partida. Não pode faltar empenho, não tem negociação, não tem corpo mole, não tem proteçãozinha. Tem que chegar chegando, tem que chegar jogando, babando sangue, querendo a vitória. O Vasco não pode aceitar, fomos eliminados nas oitavas, nos últimos anos ficávamos até na segunda fase. Para, a cobrança tem que ser o tamanho do investimento. Se ele é alto, a folha é alta, jogadores de nome, como o Payet, da Premier League. Como não? Como o Vasco, jogadores de seleção, Puma, da seleção uruguaia, Léo Jardim, da brasileira, como não vai cobrar esses caras? Jogadores custando 20, 30 milhões, 40 milhões, como não vai cobrar esses caras? Tem que cobrar sim. Aliás, Rafael Paiva, hoje é uma ótima oportunidade para você mexer no time. Não só a entrada do Payet no lugar do Coutinho, que essa troca já está certa, mas por que não o Rojas na vaga hoje do Léo? Quantos lances nós vimos nesta temporada com o Léo falhando individualmente? Além de falhas coletivas em que ele participou ativamente de posicionamento. Um parênteses. Por que o Vasco não contrata o Mauro Galvão para treinador de zagueiros? Ricardo Rocha. Estou dando nomes de grandes zagueiros e vascaínos. Por que não? Por que não pensar, mas não tem treinador de zagueiro? Peraí, em 2022, se eu não estou equivocado, foi isso, na reta final da Série B, a 777 não trouxe um especialista em bola parada, que é melhor especialista em bola parada que um ex-zagueiro de altíssimo nível, como foram Mauro Galvão e Ricardo Rocha? Para ajudar essa nossa zagueirada a se posicionar, usar o corpo, usar o braço, hora de proteger, hora de sair para o jogo. Por que tem preparador de goleiros e não pode ter um preparador de zagueiros? Por que não? Hoje é o que mais nós precisamos. Rojas no lugar do Léo seria uma ótima solução. Ou o menino Lincoln, com o Maicon. Dá certo. Preserva o Léo. Tem falhado muito. E hoje não pode ter falha. Hoje é falha zero. E eu tô acompanhando. E vou daqui torcer. Vou empurrar o nosso time do Vasco junto com você. É isso, torcedor vascaíno. Hoje tem decisão em São Januário, Vasco e Atlético Goianiense, às 9h45 da noite. O Vasco precisa garantir essa classificação dentro de São Januário para as quartas de finais da Copa do Brasil, né? Fase que o Vasco não chega há um bom tempo. E como nosso amigo Fábio Azevedo aí falou, o Vasco precisa chegar mais nessas fases finais da Copa do Brasil, precisa se adaptar mais a disputar essas fases eliminatórias de quartas de finais, semifinais e chegar à decisão para buscar títulos da Copa do Brasil, que é um grande título do nosso cenário nacional e também para dar visão internacional, né? Já que dá vaga direta para a Libertadores, é um dos caminhos aí mais fáceis até então para a Liberta, né? E o Vasco precisa muito, né? Conseguir essa classificação hoje. Tem essa situação aí do Coutinho estar fora, né? Payet vai assumir a titularidade novamente e esperamos que faça um bom jogo. Conto aí com a ajuda de vocês se inscrevendo no canal, deixando seu like, ativando as notificações e compartilhando o vídeo também. Valeu!